Olá, alunos! Essa aqui é a segunda parte do módulo 3 sobre as organizações empresariais, práticas competitivas e anticompetitivas. Nessa aula, vocês vão aprender um pouco sobre essas práticas que são chamadas competitivas e as práticas anticompetitivas, através de alguns conceitos geopolíticos e econômicos, como holdings, trusts, cartéis e entre outros assuntos da aula. Com o rápido e intenso crescimento econômico mundial, as grandes empresas transnacionais geraram um forte processo de concentração do capital, criando assim conglomerados que oligopolizam e monopolizam os mercados mundiais, gerando um desequilíbrio econômico e diminuindo a concorrência. Vejamos a seguir algumas dessas formas de práticas anticompetitivas. A primeira forma que nós temos é a chamada monopólio. O monopólio ocorre quando uma empresa detém o controle de um mercado específico, um produto que não tem igual e ninguém consegue então substituir, e sendo totalmente necessário à economia. Hoje em dia, é difícil ver praticamente monopólios, pelo menos de uma grande empresa controlando todo o mercado. O mais comum de ocorrer é justamente o chamado oligopólio, que agora não é uma empresa só que detém o controle, mas sim poucas empresas que têm esse controle de mercado específico. Temos vários exemplos de oligopólio no mundo. No Brasil, nós podemos pensar nos bancos que acabam dominando esses setores no país. Um outro exemplo sobre oligopólios no Brasil, nós temos o oligopólio da telefonia móvel, que justamente são empresas que oferecem praticamente o mesmo serviço, com poucas diferenças comparativas e tudo com o mesmo preço praticamente. Geralmente, os monopólios e os oligopólios são muito mais vantajosos, pois são muito mais lucrativos do que você tivesse uma estrutura industrial mais competitiva, pois ela seria menos lucrativa. Dessa forma, esses grandes conglomerados que vão ter essa concentração de oligopólios através de fusões, justamente é um fortalecimento da economia e mais facilidade, pois acabam controlando então o mercado específico de trabalho. O nosso terceiro exemplo é o chamado truste, que é uma fusão de várias empresas. Uma empresa A, ela compraria então uma empresa B, uma empresa C e uma empresa D. É através desse modelo de truste que justamente ocorre os oligopólios e o monopólio. Nós temos dois tipos de truste, vertical e horizontal. O vertical é quando ocorre uma fusão de empresas que controlam a cadeia produtiva, ou seja, desde a extração mineral ou agrícola até esse processo de transformação dessa matéria-prima, até a comercialização e a venda desse produto. Já a horizontal é quando ocorre uma fusão de empresas que fazem parte do mesmo segmento, ou seja, do mesmo ramo comercial, empresas que vendem o mesmo produto. No caso do exemplo do vertical, nós temos a Petrobras. Já no horizontal, temos aqui o Brasil Foods, que tem a Perdigão e a Sadia. A Petrobras ela é uma truste justamente porque ela controla a extração do petróleo, o refino e distribuição da gasolina, e juntou várias empresas de produção petrolífera no Brasil em 1950. Já o Brasil Foods é uma fusão entre Perdigão e Sadia que estão no ramo alimentício, e elas são empresas então do mesmo ramo alimentício. Um exemplo sobre um processo de truste foi justamente a fusão entre duas grandes empresas do agronegócio. A Bayer, que é uma indústria farmacêutica e também produz fertilizantes, adubos químicos, defensivos agrícolas, ou melhor, agrotóxicos, e a Monsanto, que também é uma empresa realmente conhecida mundialmente por produzir os principais agrotóxicos do mundo e também trabalhar na parte de sementes. Essas duas grandes empresas anunciaram uma fusão em que a Bayer comprou a Monsanto. Esse processo, conforme o que mostra uma notícia do Globo Rural, coloca que seria uma ideia para aumentar a competitividade do mercado, pois existem outras grandes empresas. Contudo, ao ler a notícia, justamente mostra a preocupação desse truste que pode justamente montar maior concentração do capital entre a Bayer e Monsanto. Dessa forma, a fusão da Bayer e Monsanto foi um exemplo de truste horizontal,
quando são empresas do mesmo ramo, mas também são empresas que controlam vários setores da cadeia produtiva. Mas justamente elas são empresas que vão diminuir a concorrência conforme está se mostrando atualmente. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos ver a estrutura industrial das sementes. Esse é um organograma de 96 a 2008, mas muita mudança ocorreu durante os processos. Aqui nós temos as principais empresas de sementes, a Monsanto, que é americana, a Syngenta, que é suíça, a DuPont e a Dow, que são americanas, e a Bayer, que é alemã. O que ocorreu foi justamente um processo maior de truste horizontal, que vai gerando justamente oligopólios. Em 2015, a DuPont e a Dow se fundiram em uma só empresa, criando a Dow-DuPont. Em 2016, a Bayer anunciou a compra da Monsanto, e esse processo só terminou em 2018. A Monsanto é a mais forte em defensivos agrícolas ou agrotóxicos, e a Bayer é muito forte em sementes. A Syngenta, uma empresa suíça, foi comprada por uma empresa chinesa. Isso só mostra, então, como essas empresas praticamente controlam o mercado mundial de sementes. Outro exemplo é esses dois gráficos aqui. Nesse primeiro, nós temos aqui o valor das vendas dessas grandes empresas em 2014. Reparem como aquelas empresas citadas controlam boa parte da economia. Aqui é uma imagem, um gráfico de 2017, mostrando já a fusão da Bayer Monsanto, que agora controla 30,8% dos produtos químicos, enquanto a Timintina e a Syngenta, que é outra fusão, agora controla 28,4%, enquanto a Dow e a DuPont 17,5%, seguido da BASF, que é outra grande produtora. Enfim, se você olhar, mais de 50% facilmente é só dessas grandes empresas. O nosso quarto exemplo é chamado de Joint Venture. Joint significa conjunto, uma associação. Já Venture significa negócio, projeto, uma aventura. A esse nome nós damos quando duas ou mais empresas criam uma nova empresa ou um grupo econômico. Essa nova empresa ou novo grupo não perde personalidade jurídica e nem dependência econômica. Ela pode ser permanente ou provisória. Como exemplos de joint venture, nós temos a empresa BHP Billiton, que é uma empresa australiana que está no ramo da mineração de ferro. Em 2013 foi considerada a maior empresa do mundo, e a sua parceria com a empresa Vale, uma empresa brasileira também de mineração. Essas duas empresas criaram uma terceira empresa, um novo grupo econômico, chamada Samarco, que foi justamente aquela que teve aquele caso dos desastres de Mariana. Um segundo exemplo de joint venture, nós temos o caso da Unilever e a Perdigão. A Unilever, que tem margarinas e manteigas, entre outros milhares de produtos, fez a parceria então com a Perdigão, que envolve outros ramos alimentícios. Essas duas empresas criaram um terceiro grupo econômico, que não existe um certo nome divulgado, mas é praticamente uma junção entre as duas empresas, que a Perdigão comprou justamente as marcas da Proactivity, por exemplo, entre outras milhares. Para entender um pouquinho mais, a Unilever ela entrou com essas marcas e também com todo equipamento, mão de obra e fábrica localizada em Valinhos, no interior de São Paulo. E a Perdigão vai disponibilizar sua estrutura de venda e distribuição. As empresas uniram-se justamente para contribuir com marketing, pesquisa, inovação e desenvolvimento de novos itens desse setor. Ou seja, não necessariamente uma empresa do zero, mas elas se fortaleceram nos seus ramos praticamente. Outro exemplo que nós temos também de joint venture foi a união das empresas da Volkswagen e da Ford, que perdurou nos Estados Unidos até 1996. O nosso quinto exemplo é chamado de conglomerado. Conglomerado é um tipo de organização no qual várias empresas que atuam nos mais diferentes setores e ramos da economia pertencem à mesma holding. O termo de holding nós vamos explicar no próximo slide. O conglomerado ele pode ser então
uma junção de organizações que não têm necessariamente os mesmos fins, podendo ser, por exemplo, um conglomerado, uma que tem uma siderúrgica, uma fábrica de perfumes e uma fazenda de gado, ou seja, empresas extremamente diferentes, mas que estão praticamente unidas por uma mesma empresa. O nosso sexto exemplo é sobre as holdings. Uma holding é uma empresa que foi designada ou criada para manter o controle sobre outras empresas mediante a posse majoritária das ações. No exemplo aqui, nós temos uma empresa A, em que ela vai ter o controle acionário da empresa B, da empresa C e da empresa D. A A é justamente o holding, enquanto as demais empresas são chamadas de subsidiárias. Em geral, a holding não produz nenhuma mercadoria ou serviço específico. Ela apenas centraliza o trabalho de controle sobre um conjunto de empresas. Ou seja, é uma empresa com funções estritamente administrativas. A criação de uma holding é geralmente um estágio avançado de concentração do capital, pois ela permite que uma empresa de menor capital possa controlar uma de maior capital. Como exemplo, nós temos o caso do grupo Van Sureg, que ele justamente era o dono da Estrada de Ferro dos Estados Unidos, e essa empresa, que tem um valor de 2 bilhões de dólares, era controlada por uma empresa de 20 milhões de dólares. Ou seja, ela tinha muito maior capital, essa empresa, só que ela era administrada por uma empresa de apenas 20 milhões de dólares, ou seja, uma empresa de menor capital. Como exemplo de holding e conglomerados, nós temos essa imagem que foi criada pelo Oxfam. A Oxfam colocou o nome dessa imagem como o nome da ilusão da escolha, mostrando as 10 maiores holdings e seus conglomerados. Nesse caso, nós vemos então que grandes empresas reconhecidas no mercado mundial justamente têm várias e milhares de empresas subsidiárias, muitas vezes não muito relacionado. Com exemplo dessa marca de refrigerante, que justamente além da marca de refrigerante vai ter outras bebidas concorrentes, mas também outros milhares de produtos que não têm a ver com o produto de refrigerantes. Dessa forma, então, ela é uma holding e um conglomerado, assim como os demais exemplos que nós temos aqui. Essas 10 maiores empresas que nós estamos vendo, que acabam então fundindo-se com outras, realizando trustes e praticamente concentrando ainda mais o capital em poucas mãos. Outro caso nós temos é justamente o chamado Grupo Globo, em que ela vai ter então, portanto, várias empresas controladas por ela. Empresas que são praticamente no mesmo ramo, ou seja, da comunicação, e então fortalecendo ainda mais as grandes famílias poderosas na economia brasileira. Agora nós chegamos no terceiro ponto da aula, as chamadas práticas de mercado. Para entender um pouco mais, é muito criticado essas formas de oligopólios, monopólios, holdings, conglomerados. E nós vamos entender um pouquinho mais por que elas são tão criticadas. De certa forma, nós temos um entendimento que existe duas economias, economia competitiva e economia monopolítica. A competitiva, ou seja, ela vai gerar maior compradores e preços competitivos, pois ela está sendo disputada de igual para igual. Já no caso da economia monopolítica, é quando os preços são anticompetitivos e os compradores são prejudicados. É como se um tivesse vantagem sobre o outro. Como, por exemplo, na imagem, o cara consegue pular essa barreira, já o outro cara ele tem um muro, ou seja, fica muito mais difícil. Nesse caso, então, o que nós vemos com esses oligopólios, monopólios, cada forma de concentração do capital e suas diferentes formas de espacialização, são economias monopolíticas, pois eles acabam muitas vezes controlando os preços, muitas vezes reduzindo eles o bastante para quebrar outros, ou acabam justamente controlando um preço muito alto dos produtos. Vamos ver um pouco mais sobre essas práticas anticompetitivas. O primeiro exemplo que nós temos é o cartel, que é uma prática muito comum que ocorre nos países. O cartel geralmente são empresas
em que controla a produção e o comércio. Aqui do lado nós temos um trecho do novíssimo dicionário de economia, que ele é facilmente encontrado na internet em PDF e é uma boa forma de você estudarem sobre essas grandes práticas do mercado. Sempre que houverem dúvidas, procurem por favor esse dicionário. Aqui eu grifei as partes importantes do que seriam essa explicação. Então, são empresas independentes que formalizam um acordo para sua atuação, coordenada com vistas aos interesses comuns. Aqui eles têm os objetivos mais comuns, que é o controle do nível de produção das condições de venda, a fixação e controle de preços, controle das fontes de matéria-prima e fixação das margens de lucro e divisão dos territórios de operação. As empresas que formam cartel mantêm sua independência e individualidade, mas devem respeitar as regras aceitas pelo grupo, como a divisão do mercado e a manutenção dos preços combinados. Na maioria dos países, a formação de cartéis é proibida, tendo essas leis anti-cartéis. Atuações do cartéis eliminam concorrência. Isso é muito importante entender que é uma prática anticompetitiva. Embora alguns países proíbam internamente, no mercado externo, alguns países chegam a estimular a cartelização como forma de construir grupos para organizar racionalmente a produção e competir em igual condições nesse mercado. Então nós vimos, além da definição aqui, controle da produção do comércio, são empresas do mesmo ramo que vão estabelecer uma espécie de aliança para estabelecer preços iguais para seus produtos. Conforme vendo na imagem, uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C e uma empresa D, do mesmo ramo, fizeram uma aliança, um acordo, estabelecendo então preços iguais para seus produtos. Geralmente essas empresas são mega empresas e elas também controlam então as suas matérias-primas. Elas diminuem a concorrência e elevam o preço dos produtos. Essa é uma prática ilegal, vamos lembrar disso. Então, quando é identificado um cartel, de certa forma interna, é feito então as leis anti-cartéis. O exemplo clássico de cartel, nós temos o caso da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como nós vimos na primeira parte da aula. A OPEP justamente ela tem então a cota do que seria a produção de cada país. Essa cota quer dizer então que eles controlam até a sua produção, para depois alterar o preço na sua comercialização. É importante esclarecer também que cartel é um nome que foi utilizado para muitos outros exemplos. Conforme na imagem, nós temos aqui o nome cartel Medellín, justamente pelo Pablo Escobar. O nome cartel é justamente porque eles controlavam a produção de cocaína e a comercialização também. Seguindo, nós temos o que nós chamamos de preços predatórios e dumping. Ambos são justamente quando uma empresa baixa o preço do produto com o objetivo de eliminar sua concorrência. Quando a outra empresa quebra ou acaba saindo do mercado, tendo problemas econômicos, ele acaba então, essa empresa que fez o preço predatório, o dumping, aumentando o seu preço para dominar o mercado. Vamos pensar num exemplo em que nós temos a produção de canetas ou qualquer outro material de estudo. Imagine que o custo de produção desses materiais aqui é de R$1. A minha venda normal do produto, e assim da minha concorrência, é de R$3. Esse preço é justamente para que eu consiga o lucro sobre o custo de produção. A minha venda, através do que nós chamamos de preço predatório, é justamente quando eu pego esse valor do meu produto, que antes era R$3, e agora eu passo a vender a menos de R$3. Isso quer dizer então que eu não estou buscando lucro. Estou buscando justamente deixar um preço mais barato e a minha ideia, minha intenção seria justamente quebrar minha concorrência. Qual o problema? É justamente identificar quando isso ocorre. Conforme nós veremos, alguns países vão ter leis anti-dumping e existe muita briga no mercado mundial para discutir sobre quando acontece ou não o dumping.
Depois nós vemos um pouco mais sobre essas práticas anti-dumping. Continuando sobre a diferença entre preços predatórios e dumping, que são praticamente a mesma coisa, a diferença se dá que os preços predatórios, justamente, eles estão relacionados a um nível nacional ou regional. Já o dumping, ele é justamente as práticas que acontecem a nível mundial. Vendo o dicionário de economia, já citado, nós temos aqui as definições do que seria o dumping. Prática que consiste em vender produtos a preços inferiores ao custo com a finalidade de eliminar concorrentes ou ganhar maiores fatias de mercado. A União Europeia atualmente hoje proíbe o dumping e muitos países proíbem. Uma coisa muito importante sobre essa Organização Mundial do Comércio, que ela permite a introdução de tarifas especiais ou sobre taxas de importação como forma de eliminar os efeitos de tal política. E aí esses nomes de conjunto de leis são chamadas anti-dumping. Nós temos aqui então a OMC, ou seu nome em inglês, WTO, justamente é a organização que faz parte da ONU em que analisa os casos de dumping através dessas medidas anti-dumping, podendo muitas vezes multar os países e acaba então levando muitos conflitos mundiais. Vamos ver alguns exemplos dessas práticas de dumping ou anti-dumping e a participação da OMC. Nesse mapa que vocês estão vendo, que está na página da OMC em inglês, né, WTO.org, se você olhar na parte dos membros, você vai ver informações sobre os países que fazem parte da OMC. Conforme vendo na imagem, tudo que está em verde são os membros que são da OMC. Os que estão em amarelo são aqueles que estão ainda associados, estão em estado de observação e podem ainda entrar na OMC. Mas praticamente o mundo inteiro está na OMC e os principais países estão localizados, né? Então essa organização tem o objetivo de intervir em situações de dumping, colocando multas e entre outras informações muito importantes sobre o comércio mundial. Sobre a OMC, nós veremos melhor sobre ela, como ela funciona e sua diferença do GATT, que era uma outra organização que foi substituída, quando nós falarmos sobre as organizações supranacionais. Vamos ver agora os casos de dumping e antidumping. Essa matéria de 1 de outubro de 1998 da Folha de São Paulo mostra o título da matéria que os Estados Unidos acusam o Brasil e a Rússia e o Japão de exportar produtos subvalorizados, ou seja, os Estados Unidos acusou o Brasil de dumping do aço, né, das siderúrgicas. Outro caso também foi muito impactante foi justamente em 2006, quando os Estados Unidos denunciou o dumping da exportação brasileira de suco de laranja. Geralmente, os Estados Unidos e outros países, quando percebem dumping, eles entram com ação na OMC, pedindo que seja analisado, para que haja, então, multas, entre outras. E, geralmente, os Estados Unidos ele atua da seguinte forma. Ele, geralmente, aumenta os impostos dos produtos considerados dumping, como forma de correção desse dumping. Então, no caso, o Brasil, que exportava suco de laranja lá na Flórida, nos Estados Unidos, os produtos suco de laranja tiveram, então, seus produtos com maior tarifa, assim para tentar corrigir um pouco desse produto e evitar, então, que os produtos brasileiros tenham sobressaída dos produtos americanos. Esse caso dos Estados Unidos e o Brasil com o suco de laranja, ele demorou muito para acabar. Ele foi em 2006 e justamente em 2013 foi quando teve o encerramento da disputa e a OMC entendeu que o Brasil não estava fazendo dumping, é que o preço do produto ele era realmente mais barato. Ou seja, repare como isso é bem complicado. De 2006 a 2013, quanto tempo demorou, quantas pessoas tiveram, né, prejudicado suas atividades econômicas, porque isso demanda muito tempo. Então é muito complicado, porque dumping ele pode ser considerado por várias formas, mas muitas vezes são incentivos fiscais que os governos dão, buscando tentar fazer a exportação aumentar. E aí as diferenças regionais também podem sobressair sobre essas práticas, muitas vezes consideradas como dumping, mas como aqui o caso mostrou, o Brasil não fez dumping no suco laranja e nem no aço depois. Outra prática de mercado muito questionada sobre práticas anticompetitivas é o chamado assambarcamento, ou seja, o ato ou efeito de tornar tudo para si.
É quando uma empresa impede o acesso de empresas concorrentes a matérias-primas ou os insumos, ou seja, aqueles bens de capital, aqueles bens necessários para que a empresa consiga realizar a produção. Né? Lembrando que bens de capital pode ser, por exemplo, uma máquina, pode ser um instrumento, uma ferramenta, então são aquelas indústrias que produzem. Aqui tem a definição do dicionário de economia, que ele coloca então que assambarcamento é quando você retém ou toma tudo para si, matérias-primas, bens de capital ou gêneros de primeira necessidade, com o objetivo de provocar uma elevação dos preços e dominar o mercado ou eliminar os concorrentes. Então vejam que ponto essencial que temos aqui. No Brasil, essa prática ela é considerada ilegal. Apesar disso, 40 anos de existência, na verdade muito mais por conta de quando foi publicado o livro, ela tem sido desrespeitada no Brasil. Então vejam só como existem leis, mas muitas vezes não funcionam, e essas práticas anticompetitivas são muito utilizadas. E nosso último caso é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal é uma disputa fiscal entre cidades e estados, cujo objetivo dessa disputa fiscal é oferecer melhores incentivos, como, por exemplo, menores impostos, IPTU reduzido, território barato, matéria-prima abundante, mão de obra especializada e entre outras formas de incentivos que os estados e as cidades têm para que as empresas, ao justamente estarem em seus territórios. Aqui nós temos o exemplo do lado, um dos casos que mais teve o aumento da industrialização no Brasil. Lembrando que nos anos 70 a concentração industrial se dava no município de São Paulo. Aqui nós temos vários exemplos de que outras cidades, estados tiveram então uma guerra fiscal e que houve várias brigas. Por exemplo, um caso muito famoso é justamente de uma empresa que hoje está na Bahia, a Ford. E a Ford antigamente ficava no Rio Grande do Sul. Mas como que ela saiu do Rio Grande do Sul e foi parar lá na Bahia? Foi justamente por causa dos incentivos fiscais. Uma coisa interessante é que tem uma frase do Milton Santos, um grande óbvio brasileiro, dizendo: a guerra fiscal é, na verdade, uma guerra global entre lugares, porque justamente esses grandes organizações que são conhecidas mundialmente, elas acabam então tendo benefícios para que essas empresas se instalem em cada município. E essa corrida fez então que quem tivesse o menor imposto tivesse maior quantidade de empresas. Aqui nós temos duas imagens, e perdão pela qualidade, mas é de um artigo científico muito antigo, então a qualidade realmente é inferior. Mas aqui nós vemos, nessa bolinha, o Paraná recebeu então milhões de dólares de novas fábricas. Por que o Paraná conseguiu ter mais fábricas comparadas a outras regiões? Lembrando que boa parte das fábricas ficavam no estado de São Paulo, principalmente no município. Como que essas outras cidades, estados, conseguiram então maior quantidade de indústrias? Foi justamente pela guerra fiscal. Vejam só um caso do Paraná e São José dos Pinhais, com a empresa francesa Renault. Qual era o compromisso que a Renault deu para o estado e o município? Instalar fábricas e cobrir 60% do capital, ter 1.500 empregos, faturamento de 50 milhões pela desativação de fábricas antes de 20 anos, ou seja, ele pagaria essa multa caso desativasse as fábricas. E o Estado do Paraná? O Estado do Paraná ofereceu participação de 40% do capital total da Renault no Brasil, créditos, que não teve valor definido, parcelas de 10 anos de créditos vinculados a investimentos, parcelas de 10 anos total de empréstimos, ou seja, recebeu muitos incentivos financeiros também, através dos créditos, entre outras formas. O ICMS, Imposto por Circulação, Mercadoria e Serviços, eles tiveram também reduzido, ou seja, eles acabaram tendo incentivos fiscais através de vários pontos. E o município deu à empresa Renault isenção, ou seja, não vai pagar o IPTU por 10 anos,
isenção do ISS por 10 anos, isenção de taxas por 10 anos. Ou seja, reparem só que isso é uma briga, porque seria um leilão. Praticamente, a Renault tenta aí fazer um leilão inverso, praticamente, vendo aquele que vai pagar mais barato, e aí ele vai acabar instalando então na fábrica que ele achar vantajoso. E através disso que é uma guerra fiscal, porque os municípios começaram então a executar isso. No Brasil só foi possível quando houve uma remodelação da forma de organização brasileira, que ela vai ser incentivada principalmente com a Constituição Brasileira de 1988, que vai permitir que os municípios tenham a sua autonomia econômica, e através disso que começa então a aumentar essas guerras fiscais. Mas já existia, por exemplo, nos anos 70 no Brasil, por conta de alguns municípios dessa forma de fiscalização. Mas é a partir de 88, com a Constituição Brasileira, que a guerra fiscal vai aumentar e praticamente vai fazer então que os impostos sejam praticamente ínfimos para essas grandes empresas, e o ideal é justamente conseguir as novas indústrias. Para encerrar, nós temos aqui uma conclusão bem rápida sobre os assuntos importantes. Nós temos aqui que o crescimento do consumo mundial de petróleo ele vai gerar então uma maior dependência dos países, principalmente desenvolvidos, ao petróleo. Essa dependência vai levar a uma transformação do espaço geográfico com profundas mudanças geopolíticas, estruturais, econômicas, ambientais, sociais, assim por diante. E que esse rápido fortalecimento econômico justamente levou ao processo de monopólios, oligopólios, holdings, cartéis e outras formas de práticas monopolísticas, ou seja, práticas anticompetitivas que prejudicam a concorrência e o consumidor. E embora existam leis antitrust, por exemplo, anticartéis, antidumping, as empresas transnacionais buscam aumentar o seu domínio ainda, contornando a legislação, com jeitinhos diferentes. Então, muitas vezes as leis não acabam conseguindo realmente deter essas práticas anticompetitivas. Eu preparei um material extra para vocês que é sobre lei da oferta e da procura, e aí depois vocês também deem uma olhada, por favor, que ele é muito importante do assunto. E aí façam os exercícios e nós conversamos nos plantões. Até mais, galera!